Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 1. E eu vou ler dos versículos 8 a 19. Provérbios, capítulo 1, versículos de 8 a 19. Assim diz a palavra do Senhor: Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a sua própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, que os provérbios, eles entrem na nossa mente, no nosso coração, eles nos ensinem nessa noite, e eles possam nos dar um guia para as nossas vidas, assim como foi para a vida dos israelitas, naquele contexto de Salomão. Nos abençoa, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, um dos grandes dilemas de Winston Churchill, primeiro-ministro, podem sentar, da Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, é se de fato ele iria negociar com Hitler ou não. E existia um grande inimigo político dele, um conde chamado Halifax, que ele queria de tudo negociar com Hitler. Ele dizia que não tinha outra saída a não ser negociar com os nazistas. Mas isso aconteceu, esse dilema aconteceu logo depois de Hitler invadir a França. Invadiu a França, tomou toda a França após invadir a Polônia, que foi o primeiro lugar onde ele invadiu. E aí surgiu o grande dilema, foi justamente quando Churchill, ele se tornou o primeiro-ministro. Só que Churchill pensava, se ele não poupou a Polônia, se ele não poupou a França, por que ele pouparia a Inglaterra, um dos maiores polos industriais e econômicos do mundo? E para convencer o parlamento a não negociar com os nazistas, ele vai dizer a famosa frase. Ele vai dizer assim: não adianta tentar negociar com o tigre quando a sua cabeça já está dentro da boca dele. Quando a sua cabeça já está dentro da boca do tigre, você agora vai lutar pela sua vida, você não vai mais conversar com o tigre. Ou seja, se dermos espaço para Hitler, é o fim. E ao longo de toda essa passagem, eu fiquei lembrando dessa frase de Churchill. Por quê? Porque é exatamente isso que Salomão vai nos falar nessa noite, irmãos. Como um pai aqui. Aqui ele se comporta, Salomão, como um pai instruindo os seus filhos. E ele vai dizer assim: o filho de Deus não negocia com o filho do diabo.
O Filho de Deus não negocia com o inimigo, não se aproxima do inimigo, não pede conselhos ao inimigo. Porque no primeiro sinal de negociação, esse é o fim. Esse é o fim. Foi tentando negociar com Satanás, tentando convencer Satanás, dando conversa a Satanás que o pecado, ele entrou no mundo. Logo de cara, a gente viu no sermão passado, a ideia aqui da base de Provérbios, que é o versículo 7. Ele vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. A verdadeira sabedoria, o segredo dela é temer ao Senhor. Esse é o princípio. Tema ao Senhor. E imagine naquele contexto onde um israelita poderia ficar seduzido pela sabedoria de outras nações. Salomão logo de cara vai dizer: não existe outra sabedoria, só existe uma sabedoria, e essa sabedoria verdadeira não está longe do temor do Senhor. O livro dos Provérbios é justamente esse manual de fé e prática, para que eles manuseiem como manusear a verdadeira sabedoria. E vejam, os nossos versículos de hoje, ele literalmente trata o povo de Israel como filho, né? Ele fala aqui, versículo 8, meu filho, ouça o ensino do seu pai. Versículo 10, meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você. Salomão, ele entende essa urgência do povo de Israel ler Provérbios, adentrar nessa sabedoria aqui, não nas séries de livros de autoajuda que outras nações tinham a oferecer. Muitos especulam aqui que, por ele usar essa expressão, meu filho, alguns comentaristas até chegam a dizer que ele estava escrevendo Provérbios diretamente para o seu filho Roboão, né? Não, ele está falando aqui para Roboão. Isso aqui é um livro para preparar Roboão para a sucessão ao trono, mas claro, ele está escrevendo também para o seu filho, para a sua família de fato, mas não apenas para Roboão. A gente não pode colocar Roboão como o único público-alvo aqui de Salomão, porque ao longo de Provérbios a gente vai ler que a linguagem é para o povo. É para o povo. Tanto é que logo no comecinho a gente viu, isso aqui é para os simples, é para os jovens, é para que o sábio ouça e cresça em prudência. Esse meu filho aqui é porque ele é o pai e ele está tratando os filhos de Israel, os israelitas, como filhos. Ele é o pai e o povo de Israel são filhos. Essa é a ideia aqui. E entenda, veja, a mesma expectativa que o pai tem de ensinar algo para o filho, é a expectativa que o filho tem também de querer aprender do pai. O pai, ele não pode se preparar, ele está sedento para passar a verdade para o filho, e o filho não querer ouvir. E o filho não está preparado para aquilo, ou ignorar o pai. Essa expectativa, ela tem que ser recíproca. E aí, de fato, a verdadeira sabedoria, ela vai adentrar. Por exemplo, versículo 8, né? Veja aqui, ele vai dizer: meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução da sua mãe. Aqui a gente já vê uma quebra de paradigma, por exemplo, contra a sabedoria egípcia. O que é que os egípcios diziam? O pai é a autoridade, mas a mãe não. O filho não ouve a instrução da mãe. Na sabedoria egípcia, o filho era autoridade sobre a mãe. Ele só ouvia a instrução do pai, mas a mãe tinha que obedecer o pai e o filho. Aqui já é uma grande quebra de paradigma.
Porque ele está dizendo, você vai ouvir a instrução do seu pai e você não vai desprezar a instrução da sua mãe. Ele coloca o pai e a mãe em termos de instrução em pé de igualdade aqui, quanto à atenção do filho. A atenção de aprender tem que ser a atenção do que o pai vai passar e a atenção do que a mãe vai passar. Respeito para com os dois. Versículo 9: porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Diadema e colar, dois adornos aqui muito usados na antiguidade. O diadema, ele representava honra. Se a gente pegar no contexto egípcio, o diadema de ouro era dado ao rei, ao faraó. O diadema de louros ali, com aqueles louros, era o símbolo das Olimpíadas, até hoje. É um símbolo de honra, é dado ao vencedor. E o colar também tinha esse entendimento de glamour, de riqueza. O colar e o diadema. Só que Salomão está dizendo, o que eu tenho para dar a vocês, filhos, não é algo meramente mundano, não é uma riqueza meramente material, é uma honra invisível, é uma sabedoria invisível. Realmente o que eu tenho para vocês é um tesouro, mas é um tesouro que o mundo não considera, porque não é um tesouro material. É um diadema, é um colar, mas é um colar invisível. Ele não tem a glória que o mundo requer. Salomão, ele, a partir do versículo 10, ele vai começando a mostrar como é que o inimigo age. Como é que o inimigo age? Meu filho, o que é que o inimigo vai lhe dizer? O pai, ele faz isso com o filho. Ele vai dizer assim, filho, a pessoa que quer lhe seduzir, que quer lhe levar para o mal, vai dizer assim, ó, assim, assim, assim. Salomão está usando esse tipo de linguagem. Eles vão falar assim, ó, eles vão agir assim. E aí Salomão começa a instruir. Eu lembro na minha época que eu tinha muito medo, e isso é uma coisa que tipicamente o pai faz com o filho. Quando ele quer colocar medo, ele cria um personagem fictício para que aquele filho tenha medo daquilo. Olha, cuidado que fulano, o Papa Figo, né? Na minha época era o chupa-cabra. Era o medo nacional, o chupa-cabra. As cabras dos fazendeiros brasileiros estavam desaparecendo e a culpa era do chupa-cabra. Eu lembro que no Domingo Legal, né, teve um programa que teve o retrato falado do chupa-cabra. E aí eu fiquei sem dormir, né, com medo daquele vilão que foi inventado. Né? Era algo que o pai ele cria para que o filho tenha medo, é algo fictício. E quando ele diz que aquela criatura, que aquele monstro está ali, ele sabe que o filho não vai. Só que é interessante que Salomão, como um pai que está instruindo o filho, ele não está dizendo nada fictício para o seu filho. Ele está dizendo exatamente como o inimigo se comporta. Ele não está criando um personagem. Ele não está criando um vilão. Ele está falando como realmente, quem são os reais vilões que vão atrapalhar a sua vida, que querem seduzir você, meu filho. É assim que um pai deve instruir o seu filho, não criando vilões, mas mostrando a realidade. O problema, meu filho, é o pecado, desde criança. O problema, meu filho, é que o ser humano, ele abandonou a Deus. Ele se adentrou ao pecado. Mas Deus é misericordioso. Salomão não enche a cabeça do filho de mentiras. Ele compara, aqui ele faz comparações, claro, mas ele faz comparações reais. Ele compara o inimigo a um leão raivoso que está com muita fome. E nos compara uma presa pequena diante desse leão que estava com fome.
é algo extremamente violento. Ele também vai comparar esse inimigo a uma serpente, que é calma, mas que é astuta e sabe a hora certa de dar o bote. Versículo 10: meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Esse termo aqui, essa palavra pecadores aqui, remete a alguém que ela não quer diretamente ela não diz que quer diretamente se aproveitar de você. O que é esse pecador que quer seduzir? Seduzir é aquela pessoa que ela não vai dizer eu quero destruir você de cara. Ela não vai chegar para você e dizer, olha, o meu objetivo na verdade é destruir a sua vida. Não. É a ideia de que, olha, ele quer mostrar aqui o seguinte, olha, o ímpio, ele quer que você concorde com a vida dele e você não conteste, e você fique calado. O ímpio, ele não quer que você chegue perto dele e viva de modo diferente. Ele quer seduzir você a ter o comportamento dele. E quando você não tem, isso vai incomodá-los. Essa é a percepção desse inimigo. Ele tenta de toda maneira fazer você ficar igual a eles. Veja como não é isso no versículo 11. Ele vai dizer assim, talvez eles digam, agora ele vai falar como pai, ó. Eles vão dizer assim, filho, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Veja, ele não quer fazer sozinho, ele quer que você faça igual a ele. Venha conosco, vamos atentar contra o inocente. Ele quer que você seja um assimilado igual a eles. A sedução do versículo 10 desses pecadores, que são aqui de fato inimigos, é essa aqui. Se comporte como ele. Às vezes eu vejo a igreja admirando o ímpio no seguinte contexto: ah, rapaz, ele é uma pessoa tão honesta, né? Ele é uma pessoa que ele é tão gentil com as pessoas, muito diferente de muito crente por aí. Muitas vezes a gente não diz isso. É fulano da igreja que é tão ignorante, e fulano que nunca foi para a igreja, é uma pessoa tão gentil, tão honesta, tão correta. Salomão está dizendo, o ímpio nunca é correto. Não confunda o ímpio com alguém que está dentro da igreja. Ele pode ser moralmente correto, mas se ele é ímpio, no fundo ele milita contra Deus. Não ache que uma conduta moral pode ser a base para você admirá-lo. Pare de admirar o ímpio mais do que a igreja. Salomão está dizendo, se você pensa dessa forma, você já está sendo seduzido. Você já está sendo coagido a pensar como ele pensa. Na verdade não é amar a Deus, é ser uma pessoa moralmente correta. É isso que basta, é isso que importa. Se você pensou isso e você agora começa a depreciar a igreja e exaltar-se a pessoa, você já foi seduzido, sem nem perceber. Salomão está dizendo como um pai, cuidado. Salomão está imitando como o inimigo age. Esses homens, eles querem, versículo 11, atacar inocentes. Ele declara, esses homens são maus. O mundo, o inimigo, ele fala de respeito. Mas como é que ele fala de respeito? Ele fala assim, pense como eu aceito Deus, mas aceite o meu Deus. Respeito. Isso é o respeito. Você aceita a minha forma de adoração, você vai até no meu centro espírita, qual o problema? E eu vou no seu culto. Isso é respeito. E tem crente achando que isso é lindo, e tem crente se admirando com isso.
O pai está dizendo, quando você pensa dessa forma, você já foi seduzido pelo inimigo, porque o simples modo de vida do crente já é uma completa oposição ao que eles praticam, ao que eles acreditam. Você pode vir ao meu culto, não ao meu culto, ao culto ao Senhor, e quem sabe ali ouvindo a palavra você será convertido com ele, mas é uma afronta a Deus eu ir ao seu centro espírita. É uma afronta a Deus eu participar do seu culto. Eu não posso ir. Esse é o modo de vida correto. Para eles isso não é respeito. Para eles isso é desrespeito. Mas para nós isso é honrar o Senhor. Se estamos aceitando a prática deles e ele a nossa, e ninguém está se incomodando com a prática do outro, já fomos seduzidos. Já fomos enganados. É igual um pai que chega para o filho e diz assim: eu não quero que você ande com esse tipo de gente. Esse povo que fala isso, esse povo que faz isso, esse povo que pensa isso. Essa é a atitude deles. Olha o que é que eles fazem no versículo 11. Vamos espreitar o inocente, ainda que sem motivo. Inocente por quê? Porque eles não estão fazendo nada contra eles. Mas pelo simples fato de não viver como eles, nós precisamos espreitá-los. Nós precisamos incomodá-los. É assim que eles fazem. Esse é o modo como eles andam. Versículo 12. Vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos, junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. É isso que os nossos adversários, eles estão prontos para fazer. A gente falou hoje de manhã como o inimigo age, como o leão ao nosso derredor, Pedro falou, procurando ali, e essa é a mesma figura de linguagem que Salomão vai usar aqui. O inimigo é esse animal que está com fome, e ele está com tanta fome que quando ele olha para a presa, ele engole o animal vivo. O animal só morre dentro da barriga dele, porque ele nem mastigou, ele engoliu o animal. Vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos inteiros. Essa é a figura aqui. Veja, a outra figura, como os que descem ao abismo. Na hora do terremoto, você não vai escapar. Na hora do terremoto, a terra vai se abrir e você vai ser engolido por ela. Em alguns casos, por exemplo, tsunami, ainda dá para avisar. Em alguns casos, você vê como é que o mar se comporta, não sei o que, e dá para você correr e talvez se salvar, mas num terremoto não. O terremoto, a terra treme, o chão abre e você cai. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, na hora do ataque desse inimigo, não tem como você sair vencedor. Na hora do ataque, você precisa se afastar antes. Você não pode ter contato com esse tipo de gente, porque na sua força, é como se você fosse a presa e ele fosse o leão faminto. É como se você fosse uma pessoa num prédio e ele fosse o terremoto. Na hora que acontece, já era para você. Não adianta negociar com o tigre quando a sua cabeça já está na boca dele. Você deve escapar do tigre, você não deve nem se aproximar do tigre, nem se aproximar do leão, nem pensar na possibilidade de morar naquele local que talvez tenha um terremoto. Porque na hora do ato, você não escapará desse inimigo. Você já pensou diferente, você já foi seduzido, você já está vivendo igual a eles. Esse é o alerta do pai para com os filhos. Versículo 13: acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos, junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Essa é importante, é uma referência importante para a gente entender aqui, que Salomão, olha como a linguagem dele é aqui, ele não está falando só dos estrangeiros,
Ele tá falando aqui, ó, Salomão, desde o Antigo Testamento, desde Salomão vivo, ele sabia que nem todos de Israel eram de fato israelitas. Porque ele está dizendo, ó, às vezes o inimigo, ele não está longe da sua casa. Às vezes o inimigo foi criado com você. Às vezes o inimigo cresceu com você. Às vezes o inimigo é o seu vizinho. Às vezes o inimigo é aquele que está perto de você. Salomão não está falando literalmente dos egípcios aqui, dos babilônicos aqui, dos assírios. Não, ele está falando de quem está perto. Veja, achemos todo tipo de bens, encheremos a nossa casa de despojo. Ele está falando aqui também, é claro que ele fala dos estrangeiros, mas ele está falando de alguém que está perto. Versículo 14, teremos uma só bolsa. É aquela pessoa que pensa diferente, que tem uma forma inovadora de conseguir dinheiro, de conseguir trabalho. Vamos ter todos uma só bolsa. Ou seja, aquilo que a minha mãe fala sobre trabalhar para ganhar o meu salário está errado. Aquilo que a igreja fala e fica me mandando trabalhar para ganhar o meu salário está errado. Tem gente perto de mim que quer repartir tudo comigo. Vamos ter uma só bolsa, vamos acabar com a desigualdade social. Eu tenho uma ideia aqui para acabar com a fome no mundo. Vamos distribuir igual para todos, igualdade para todos, uma só bolsa. Olha como eles são bondosos, olha como eles são compreensivos, olha como eles são honestos. Meus pais, a igreja, não, fica sempre me mandando trabalhar é um pensamento arcaico, é uma sabedoria ultrapassada. Salomão está dizendo, é isso que eles vão dizer para você, é assim que eles pensam. Depois de nos apresentar todos esses terríveis caminhos dos inimigos, mais uma vez ele fala como um pai. Veja o versículo 15, meu filho, não se ponha a caminho com eles, fique com os seus pés longe de suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Filho meu, não pise no mesmo lugar que o deles. Quando eles estiverem trilhando uma rota, escolha outra. É por isso que cantamos o Salmo 85, que logo no finalzinho nós cantamos, pegadas justas, sendas se farão. Olhe as pegadas de Cristo, olhe as marcas de Cristo e pise exatamente onde Cristo pisa, na forma do pé que Cristo, e encaixe o seu pé nele. Eu devo seguir literalmente os seus passos. Esse é o caminho que eu devo percorrer. Saia desse caminho onde todo mundo está pensando, e todo mundo acha isso, e todo mundo está chamando isso de amor, e todo mundo está chamando isso de respeito. Olha o que é que a Bíblia fala sobre respeito, olha o que é que a Bíblia fala sobre tratar o outro, olha o que é que a Bíblia fala sobre humildade, sobre amor. É a palavra de Deus, é o caminho de Cristo. Versículo 17 a 19. Pois em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Aqui ele diz mais uma vez que sobre aqueles que querem nos destruir, e ele compara ao passarinheiro. Ele está comparando aquele que faz armadilhas. Ele diz, olha, o passarinheiro que faz armadilhas e quer capturar o pássaro, ele não faz armadilha enquanto o pássaro está olhando, porque o pássaro ele é esperto, ele vai correr, ele faz aquilo ali quando ninguém está olhando, e a Bíblia está dizendo que ele fica à espreita. Isso é mais uma vez o pai dizendo, eles irão preparar armadilhas, onde você acha que está vendo,
mas não está. É o que nós falamos pela manhã dos pontos cegos. Eles vão pegar e vão tentar pegar você no ponto cego, naquilo que justamente você pensa que é forte. A armadilha é isso, ela é feita para você não ver, ela é feita para você cair e subitamente ser pego por ela. Onde você acha que é forte, eles não vão revelar a armadilha, eles vão ficar como um passarinheiro, eles vão ficar à espreita, esperando você cair, eles vão ficar escondidos. Essa é a armadilha, versículo 19, este é o fim de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem a possui. Essa ganância tira a vida de quem a possui. Quem acha que tudo pode ser adquirido com facilidade, quem acha que tudo pode ser adquirido sem empenho, enganando as pessoas, se achando melhor do que os outros, esse espírito de ganância irá tirar a vida dessas próprias pessoas. Quantas famílias, irmãos, frustradas nós temos em nossos dias? Famílias que dizem assim: poxa, se eu tivesse ouvido o meu pai, eu não estaria assim. Eu fico triste e eu oro a Deus, mas é algo que eu não tenho controle sobre isso. É Deus que detém o controle de tudo. Eu oro a Deus para que não aconteça comigo. Mas quantas famílias onde o pai e a mãe estão na igreja, mas eles não conseguiram manter seus filhos na igreja. Os seus filhos não estão, só vêm eles. E a geração vai acabar ali, porque os filhos não estão, e consequentemente eles veem os netos também distantes, porque agora numa tentativa eles tentam trazer os netos até, tentam não repetir o que eles fizeram com os filhos, mas aí os netos já estão sobre outro domínio, outra tutela, que é a tutela dos pais, e os pais são ímpios, e aí não tem mais o que fazer, e eles ficam frustrados. Não é só colocar alguém no mundo, é instruir essa pessoa no caminho do Senhor. E o que é que nós temos, irmãos? Nós temos simplesmente o maior exemplo de obediência de um filho para com o pai. Obediência que levou ele até a cruz. Deus diz na cena do batismo ao filho: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. João 20, 31 vai nos dizer assim: esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Porque tantos milagres na época de Cristo, na época na vinda de Cristo, feitos por Cristo, para que vocês creiam que Ele de fato é o Filho de Deus. E isso resulta em vida em seu nome. Se você ouvir o Filho, você terá vida. Mas se você der ouvido à ganância, se você for seduzido por ela, Salomão está dizendo que quem a possui, a sua vida será tirada. Gálatas 4, do 4 ao 7, vai dizer assim, irmãos: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Versículo 7. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Porque Jesus é filho, e nós o recebemos como filho, também nós somos filhos. Nesse caso, as implicações quanto ao exemplo de obediência do filho, todos os benefícios recaem sobre nós. Assim como Cristo, o Filho, ouve o Pai,
nós também devemos ouvi-lo, porque o filho ouve o seu pai. A recomendação do pai não são meros conselhos. O que o pai fala, irmãos, é lei. Não são propostas, são leis. O filho não ouve a ordem do pai e diz assim: vou ponderar, vou ver se eu vou obedecer ou não. Não, é uma ordem: faça. O filho acata a decisão do pai. E somente pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Irmãos, pelas nossas forças, quão longe nós estamos dessa verdadeira sabedoria, do caminho do Senhor. Você pode adentrar nas livrarias, livraria do shopping, livraria, internet. O que mais tem para ser vendido é livro de autoajuda. Como vencer, como alcançar o sucesso. Livros de psicólogos, de filósofos, homens e mulheres que dizem ter vencido na vida e agora vai lhe dar dicas como viver nesse mundo. Os nossos inimigos, eles têm uma gama, eles têm uma grande biblioteca. Eles jamais vão chegar para você e dizer assim: eu sou o homem mau que quero acabar com a sua vida. Eu sou o homem mau que quero extorquir o seu dinheiro para você comprar mais um livro de autoajuda. Aqueles que queriam seduzir a nação de Israel ou invadir a nação de Israel, eles não chegavam de cara dizendo isso. Eles chegavam como amigo, querendo conhecer o ponto fraco. E aí muitos reis de Israel caíram porque abriram as portas para esses inimigos. O rei Ezequias foi um que Deus amaldiçoou a posteridade dele, porque ele abriu o reino para os príncipes babilônicos, mostrou os tesouros, e nem ficou preocupado com isso, e era uma ordem direta: não abra as portas para o inimigo. Ele chegava como seu amigo, ele chegava como alguém que queria se aliar. Essa é a ideia. É fácil para o homem vivido um pouco, até jovem, adulto, ele observar a ingenuidade de algumas meninas e ver que outro menino está querendo se aproveitar dela. Esse jovem que quer se aproveitar dessa menina, que quer seduzir essa menina, ele não vai se apresentar como oportunista. Ele não vai se apresentar como inimigo, dizer: olha, no fundo eu só quero me aproveitar de você. Ele vai se aproximar com a melhor das intenções. Eu vivi isso uma época na igreja, lá, trabalhando com os adolescentes. Estava lá os adolescentes, de repente chegava um do nada e se inscrevia no acampamento, né? A gente já ficava de olho. Aí ficava lá no acampamento, na igreja, falando com a menina, e quando não conseguia nada, ia embora. Não queria lá ouvir o evangelho. Aí a gente ia lá e alertava, e umas até caíam, e aí caíram feio. Depois o menino abandonou e sai da igreja e pronto. É isso. Eles não chegam dizendo assim: eu quero me aproveitar daquela menina. Eles chegam dizendo: eu quero servir a Cristo, com a melhor das intenções. Esse é o contexto da nação de Israel. Olha, Salomão está escrevendo Provérbios, o livro de Provérbios, para concorrer com os livros de sabedoria que estavam sendo escritos para as outras nações, pelas outras nações, porque o povo de Israel via os egípcios prosperando, com várias dicas para dar, os babilônicos prosperando, os assírios prosperando, os fenícios prosperando, com várias dicas para dar. Eles diziam: olha, essas nações estão muito mais ricas, muito mais prósperas financeiramente falando que a gente. Qual é o segredo deles? A gente quer ouvir. E imediatamente Salomão vai escrever Provérbios para dizer: olha, essa de fato, essa é a sabedoria. Bebam da verdadeira sabedoria. Não se deixe seduzir. Não permita ser caçado.
pelo passarinheiro. Elimine qualquer oportunidade. Isso é o verdadeiro significado de prudência. O que é prudência, irmãos? E eu finalizo com isso. Prudência é não brincarmos com o pecado. Prudência é a gente não pensar na possibilidade de negociar com o mal, achando que a gente vai conseguir convencer ele, que ele vai ouvir a nossa proposta e pode até fazer o que a gente quer. É entendermos que pelas nossas forças nós não vamos vencê-lo. Salomão está dizendo: você é a presa e o mal é o leão. Você é a pessoa, uma pequena pessoa, e o mal é o terremoto. Na hora do ataque, você não vai atacar, você não vai conseguir vencer. Então não tente negociar. Se eu tenho problemas com aquilo, a recomendação é: não passe nem perto daquilo. Não manuseie mais aquilo. Se naquela rua encontra-se a possibilidade de eu pecar, dê a volta. Se eu tenho problema com bebida e eu vou passar agora no mercado, no corredor de bebidas alcoólicas, você não passa. Você não se deixa exposto ao mal. Se o pecado está perto dali, eu vou para o outro lado. Se eu sou filho de Deus, eu me comporto como filho de Deus. E filho de Deus não ama o pecado. Prudência. É nisso que nós devemos nos apegar. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pela instrução bíblica. Ser conosco. De fato, nós não temos nenhuma capacidade de vencer os inimigos, de vencer o mal, de vencer o pecado. A grande sedução e a grande proposta para afastar as pessoas da palavra de Deus que esse mundo prega. Mas na Tua força, na Tua capacidade, na Tua soberania, que nós possamos entregar a Ti e reconhecermos a nossa incapacidade e confiarmos no Teu poder, no Teu cuidado, como um pai que admoesta o filho. Esteja conosco nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.